assusta pro Flamengo, né? O Flamengo tem dinheiro sobrando aí, com certeza. E era um blefe quando falaram que não tinha dinheiro. Não, eu acho que não era nenhum blefe, mas era aquele negócio assim, tá, peraí, vamos dar uma apertada no cinto aqui, vamos organizar a mesa e vamos fazer de novo. Você não acha que o atual presidente pode ter blefado sim, porque ele faria as contratações no mercado e falou assim, a oposição me deixou, a antiga situação, me deixou o cofre vazio, eu não tenho dinheiro. Aí ele vendeu o Gerson, apareceu petróleo. Então acho que ele... nação flamenguista, a mídia palmeirense discutindo aí, né? Será que realmente BAP enganou todo mundo, pessoal? Pois é. Eu acho que é de conhecimento de todos, né? Que BAP, no início, né? Do seu mandato, né? Veio a público e disse que o Flamengo ia entrar ali com o pé no freio, né? Que não ia fazer tantas contratações, né? Isso aí deixou muita gente preocupada, os flamenguistas mesmo, dizendo que o Flamengo estava sem dinheiro, e agora os palmeirenses estão suspeitando que pode ter sido um blefe, né, de BAP, né? Ok, pode ter sido as duas coisas, pode ter sido um blefe e pode ter sido também ele querendo se organizar, né? Vale lembrar aí que no final do ano o Flamengo gastou quase 200 milhões com a compra de um terreno, né? Então isso pode realmente ter afetado, né, as finanças do clube. Mas esse ano, pessoal, a mídia está discutindo por quê? Porque esse ano a tendência é o Flamengo faturar ali próximo da casa dos 2 bi. É muita grana, né? Muita grana, né? O Flamengo foi no mercado, trouxe várias contratações, vários jogadores de peso, jogadores que impactou, né? O Palmeiras contratou 600 milhões, mas você não vê jogador com a mesma qualidade que o Flamengo trouxe, né? E a mídia palmeirense discute. Será que Rodolfo Landim quis enganar? Será que isso foi um jogo de cintura? Para mim não, né? Para mim teve as duas coisas. Um jogo de cintura, teve o blefe por uma parte, quis enganar, e o Flamengo fez várias contratações, né? Vamos ver o que a mídia tá falando aí. Créditos do vídeo vai para o canal, não importa o que diga, link na descrição. Vamos lá, pessoal. Quando a gente olha... Vocês consideram hoje o Paulinho uma promessa? Eu não acho que é promessa. Eu acho que o Vitor Roque é uma promessa, o Agustin Diá é uma promessa. O Fux não era para ser promessa. Não é promessa. Mikael é promessa? Para mim não é promessa. Felipe Anderson é promessa? Para mim não é promessa. O que a gente pode conversar, Manga, sim, no meu ponto de vista, é perfil. Perfil. O Flamengo traz um jogador que não é para esquentar o banco, é para chegar e jogar. Então, saiu um lateral, chegou outro que vai jogar. Chegou um meio-campista experiente que vai jogar. Eles trouxeram jogadores e eles não demoram muito para colocar o jogador em campo. É só ver o Jorginho. Então eles trazem jogadores que é para incomodar realmente o titular. O Palmeiras não. O Palmeiras ele tem um perfil que ele não vê problema do jogador esquentar esse banco de reservas, acostumar com o jeito do Palmeiras jogar e ele se criar aqui. O Flamengo não, o Flamengo vai lá e normalmente pega, Manga, referências que já foram criadas em algum lugar ou que já tem a sua história. Não que ele eventualmente, igual o Plata que foi citado, ele não possa fazer aposta. Acho que todo clube vai fazer aposta. Não só o Palmeiras, não só o Flamengo, todo clube vai fazer. Mas o perfil de contratação do Flamengo é mais parecido com o que o Cruzeiro fez esse ano. Na verdade, o Cruzeiro é um downgrade, assim. O Cruzeiro, o perfil é parecido. Não estou falando os nomes, né? Tipo assim, nomes carimbados na Europa. Não. Mas o perfil que o Cruzeiro buscou é mais parecido com o que o Flamengo buscou, mano. E o Flamengo tem um perfil mais alto ali de prateleira, porque o valor de mercado não assusta pro Flamengo, né? O Flamengo tem dinheiro sobrando aí, com certeza. E era um blefe quando falaram que não tinha dinheiro. Não, eu acho que não era nenhum blefe, mas era aquele negócio assim, tá, peraí, vamos dar uma apertada no cinto aqui, vamos organizar a mesa e vamos fazer de novo. Você não acha que o atual presidente pode ter blefado sim, porque ele faria as contratações no mercado e falou assim, a oposição me deixou, a antiga situação, me deixou o cofre vazio, eu não tenho dinheiro. Aí ele vendeu o Gerson, apareceu petróleo. Então acho que ele pode ter blefado sim. Sabe aquela coisa da gente falar assim, que não pode indicar pro mercado que tá sobrando. Ele veio e falou assim, que ficou sem nenhum centavo no caixa. Engraçado que apareceram já 4, 5 contratações com uma saída. Não, tem isso sim, a gente sempre falou, né? Quando você vai e fala pro mercado, eu tenho 100 milhões pra gastar, o jogador do cara que custava 15, mas agora ele custa 50. Você falou que tem 100 milhões, agora ele custa 50. Tem isso também. Mas pode ser sim que a questão é tipo assim, apertar um pouco o cinto, eu não sei se é um blefe.
Mas pode ter sido proposital para não subirem tantos valores. Mas qualquer um que fizesse um pequeno estudo aprofundado do Flamengo, de pegar quanto entra de receita, o que vem de jogadores, falaria, pô, não é impossível que o Flamengo esteja quebrado. É impossível que esteja sem nenhuma reserva, né? O time, mas claro que fica muito mais fácil quando você ouve da boca do dirigente. Se o dirigente falar que tem grana, tem grana. Se ele falar que não tem, não tem. Mas eu queria voltar nesse ponto rapidinho que você fala da promessa, porque então, assim, o que eu entendo e rapaziada, presta atenção se faz sentido. Então a gente desvirtuou o conceito de promessa. Então não seria promessa, seria incógnita mesmo, né? É tipo assim, não é uma promessa, não é alguém que tem potencial para ser, mas é uma grande interrogação. O que é esse cara? Porque eu peguei aqui, Paulinho, 25 anos. Facundo, 25 anos. Ramon Sosa, 25 anos. Ou se a gente for pelo conceito de que promessa é o Facundo porque ele tem 25, então Paulinho é promessa, o Sosa é promessa, todo mundo é promessa. Né? Pode falar. Essa definição para mim foi perfeita, só queria rapidinho. É muito mais a dúvida do que a promessa. É a ex-promessa. A gente tem trazido da Europa aquele cara que bateu lá, por exemplo, no caso do Vitor Roque é a mesma coisa, só que ele só é mais novo. É o cara que bateu lá e não atendeu a expectativa. A gente falar que o Sosa atendeu a expectativa no Nottingham Forest, tá maluco, né? O próprio Facundo saiu daqui e foi pra MLS. A MLS queria vender ele para a Europa. O que aconteceu? Não conseguiu. Então, para mim, a sua definição, nem eu vou complementar, que para mim foi perfeita. A gente sai da promessa para a dúvida. Aí não é aquela questão, Manga, para você já, daí do tal cachorro magro, né, que quer trazer um jogador que ele possa aqui fazer, que entre na doutrina dele ali, da forma de trabalho dele, que não dê problemas de comunicação ou de questionamentos, de personalidade. Não, queria só falar que tá perfeito também, porque assim, ô Josino, qual lugar de fala esse cara tem se ele bateu lá e não atendeu? Isso aí é verdade, pessoal. O Palmeiras traz aquele jogador que é um ponto de interrogação. E não é jovem. Muitos estão dizendo, não, o Palmeiras traz os caras que é novo promessa com 25 anos. 25 anos dificilmente você vai pra Europa. O Flamengo não. Traz aquele jogador pronto. Chegou, veste a camisa e joga. Aconteceu com vários jogadores aí, né? Inclusive Jorginho, né? Que muitos diziam que não ia dar certo. Aí tá aí. O cara chegou, vestiu a camisa e joga. Samuel Lino chegou, vestiu a camisa e joga. Não tem nada de promessa. Agora o Palmeiras é muito ponto de interrogação, né? O Flamengo eu acho que foi mais assertível nas suas contratações. Isso aí eu não tenho nenhuma dúvida. Eles foram perfeitos aí, pessoal. O pessoal do canal, não importa o que digo, né? Expectativa. Exatamente. Vai chegar pianinho, né? Vai chegar no sapatinho. Vai chegar piano. Vai falar assim, ó, eu botei uma grana em você, ninguém quis, eu quis. Agora você vai ter que gerar uma expectativa aqui. Mas porque a sua na Europa não foi atendida. Então, assim, esse ponto, eu queria deixar claro, não concordo com o Abel. Ah, mas que a gente tem um outro jeito. Que jeito? Que jeito de contratar? Alguém te obriga a contratar desse jeito? Contrata porque quer, porque o seu método valida esse jeito, entendeu, Manga? Ou seja, para ele é bom esse tipo de contratação. Para ele é ruim o cara que vai chegar e você vai olhar para o banco de reservas, porque o Abel Ferreira é um padeiro de um ingrediente só, né? De no máximo 2, né? Então o pão dele é feito com água e leite, sei lá, farinha e leite, desculpa. É feito com 2 ingredientes, só que ele tem tudo em mãos. Eu falei isso no meu vídeo. Para mim ele tem a cereja, ele tem tudo, cara. Ele tem pistache na mão dele para fazer um doce. E aí buga a cabeça, né? E aí o cara não sabe o que fazer, né? Tipo assim, pô, agora ferrou. Só que assim, ele tem tudo que o Palmeiras entregou. O Palmeiras poderia entregar mais? Não há dúvidas. Não há dúvidas. Não há dúvidas que a gente, nessa relação de 4, 5 anos, ô Manga, faltou em alguns momentos, por exemplo, a gente vai falar daqui a pouco do Gabriel Jesus, faltou olhar pro mercado agora e ter trazido o Danilo, pô. Qual que é a desculpa de não trazer o Danilo? Claro. Não, tipo assim, tenta fazer um exercício, uma ginástica mental, qual a desculpa de não trazer o Danilo? De não ter... Então, eu entendo o torcedor que fala assim, pô, tô com uma dúvida aqui da questão do Jesus. Eu acho que o Palmeiras nem vai trazer. Eu acho que isso daí é só historinha. Eu não tenho como debater com esse cara, porque pode ser que ele está olhando para o que aconteceu com o Danilo e falar, se a gente não trouxe nem o Danilo, vai trazer o Gabriel Jesus, que teoricamente o valor de mercado é maior, o risco é maior, porque teve também uma lesão, só que já é mais velho. Então, obviamente, já temos jogadores, né? Queira ou não queira, você vai trazer o Gabriel Jesus hoje? Nada, você tem o Lopes, você tem os 2 moleques da base, você teria eventualmente o Paulinho e o Vitor Roque. Pois é, pessoal, a mídia palmeirense discutindo aí a questão do Flamengo ter blefado o mercado, né? Principalmente o presidente do Flamengo, né, BAP, né?
E eu concordo plenamente aí, né? Eu acho que o Flamengo, não é que o Flamengo blefou, né? Acho que quando o BAP assumiu, né? Quando o BAP assumiu a presidência, talvez ele imaginava uma coisa, né? E foi outra, né? Principalmente quando se fala de dinheiro, né? Ele esperava uma situação financeira bem melhor, só que a questão financeira do Flamengo não era tão boa assim, mas não pela situação dos outros clubes. Quando eu digo que a situação financeira do Flamengo não era tão boa, pessoal, é porque, claro, é o torcedor e quem comanda o Flamengo, né? Geralmente o que é que espera? Muita grana nos cofres, né? Muita grana nos cofres, né? Então, quando o BAPA assumiu, que chegou, que viu a situação, colocou um pouco o pé no freio, né? Eu acho que isso aí até faz parte, né? E depois disso, organizou as contas. A gente sabe que o Flamengo é uma máquina de farreira, inclusive esse ano, mais um ano que pode ultrapassar a casa ali dos 2 bi, né? E o torcedor flamenguista fica feliz com isso, né? Só que tem um porém aí, pessoal. Tem um porém, né? Sobre as contratações do Flamengo. O Flamengo é como o Fernando aí disse, né? O Flamengo, talvez, Abel Ferreira, Leila, tem um pensamento de contratação e o Flamengo tem outro totalmente diferente. Segundo para Leila e Abel Ferreira, Palmeiras ir no mercado, trazer um jogador ali com 25 anos, que talvez não deu certo na Europa, talvez para eles são vantagem, né? Mas uma pergunta que se fica, em que sentido é vantagem? Eu não vejo sentido nenhum ser vantagem. Pelo contrário, eu acho que isso aí é ruim, pessoal. Primeiro que o jogador não vai entregar o que o torcedor quer. Segundo, o jogador não vai produzir, não vai render, não vai atuar, o time não vai jogar bem e as cobranças vai para onde? Vai para Abel Ferreira e vai também para Leila Pereira, né? É isso que eles estão argumentando aí, né? O Flamengo vai de um mercado, traz jogadores ali qualificados, jogadores que chegam, veste a camisa, não senta a responsabilidade, joga. E já o Palmeiras não, né? O Palmeiras é aquele time que geralmente tem ido no mercado e tem trazido jogadores que é um ponto de interrogação, né? É um ponto de interrogação, né? Então, é isso que os palmeirenses estão discutindo e estão certo. Estão certo, né? Agora, uma pergunta que fica: cobrar Leila, cobrar quem? Cobrar Abel? Quem é que faz as contratações do Palmeiras? Quem é a equipe de scout, né? E outra coisa, pessoal, o Gabriel Jesus é só fogo de fumaça. Eu acho que nenhum clube do futebol brasileiro vai cair nessa, até porque Gabriel Jesus só volta a jogar em meados de outubro para novembro, né? Então não tem lógica você ir no mercado e trazer um jogador como Gabriel Jesus agora, né? Inclusive se falou muito dele no Flamengo, né? Mas eu acho que o Flamengo não tá louco de fazer isso, né? Um jogador que só vai jogar em novembro, o Flamengo ir no mercado e trazer um jogador desse, eu acho que não tem lógica, né? Não tem lógica. Mas uma coisa é certa, né? Uma coisa é certa. O que a gente viu aí, os palmeirenses discutindo, eu também tem hora que fico me apegando. Será que BAP quis dar uma beflada, sabendo que na janela do meio do ano ia fazer várias contratações, para o mercado olhar para o Flamengo um pouco mais acessível? Ele talvez disse que não tinha dinheiro, que ia fazer isso, que ia cortar gastos, né? E realmente cortou, né? Cortou alguns gastos. Só que agora ele disparou aí, fez várias contratações, mas vale lembrar, pessoal, o Flamengo só de venda de jogadores ultrapassou a casa de meio bi só nesse ano, né? Já, né? E ainda pode fazer mais algumas negociações. Então, sem sombra de dúvida, eu acho que não é que ele tenha blefado, mas ele foi com um pouco de cautela, né? Era o cara, primeira vez que era presidente, né? Então ele fez mais do que certo, né? Não se precipitou, não quis passar por cima do estatuto, né? O estatuto do Flamengo, vale lembrar aí que é um dos estatutos mais importantes, né? De um clube de futebol aqui no Brasil, né? Então é isso, tem os palmeirenses ficam lamentando. Fernanda aí expôs uma pura realidade, uma pura verdade. Eu sei que tem muitos palmeirenses aí que às vezes não entendem
mas eles foram perfeitos aí, né? O canal Não Importa o Que Diga. Teve um pouco do blefe, teve um pouco de Landim não, Marcos Braz reorganizar as contas, teve um pouco do gasto excessivo de Rodolfo Landim já no final do seu mandato. Foram quase 200 milhões só na compra do terreno do estado, né? Então teve um pouco de cada, né? Teve um pouco de cada. E sobre os jogadores do Flamengo é isso aí, os caras chegam e jogam, pessoal. Os caras chegam e jogam. Por exemplo, eu vi muita gente aí dizendo, não, porque Jorginho vai chegar e vai sentir o peso aqui do futebol brasileiro, não tem condições de jogar 3, 4 partidas seguidas. Ele vai ser muito, como é que a gente possa dizer, aquele jogador descartado, né? Não vai ser muito aproveitado, né? Pelo contrário, foi totalmente ao contrário. O cara chegou, jogou 9 partidas seguidas, não saiu porque ele estava sentindo nada, apenas Felipe Luiz achou melhor preservá-lo, né? Jogou 9 seguidas, chegou, vestiu a camisa e jogou bem. Mesmo jeito, eu creio que vai ser Samuel Lino, né? Chegou, vestiu a camisa, vai jogar bem. Então, sem sombra de dúvida, pessoal, são alguns jogadores que chega, veste a camisa e a gente espera, né, que os caras correspondam, né? Samuel Lino, Saul, Jorginho não tem mais o que comprovar. Chegou, vestiu a camisa e jogou. Mas Samuel Lino e Saul eu acho que vai ser mais 2, né? Emerson Royal, eu espero que ele entre em forma, né? Você percebe que ele não está na sua forma física 100%. É outro jogador que é importante. Tem Carrascal. Então, eu acho que o Flamengo tem elenco aí. Infelizmente perdeu o jogo para o Atlético, mas eu acredito na recuperação do Flamengo ainda. Eu acredito na recuperação do Flamengo na quarta-feira. Eu acho que o Flamengo pode sim se recuperar. E a gente espera, né? Espera que se recupere. Faça um grande jogo. Quem sabe aí conquista. Sem precisar ir para pênalti, né? Sem precisar ir para pênalti. Quem sabe um 2-0 lá em Minas. E eu acho que o Flamengo vai com titulares, viu, pessoal? Esse jogo aí o Flamengo vai com titulares. Pois sobre aí a discussão de tá blefando, não tá blefando. O Flamengo pode divulgar aí seu balanço no final do ano com faturamento recorde, né? Na casa dos 2 bi, pessoal, que seria fantástico, né? Nunca um clube de futebol aqui do futebol brasileiro quebrou essa marca. Primeiro foi 1 bi, né? Que o Flamengo quebrou, né? E agora o Flamengo pode quebrar essa marca de 2 bi, né? Que seria fantástico, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.